Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Chá Ronaldo Coutinho. Estamos aqui para o pessoal se inscrever. Aqui tem os diversos vídeos. Esses aqui são os últimos de segunda-feira, que é o do Brasil, Cone Sul, Centro-Norte e Nordeste, que é previsão de 15 dias. Bem frio aqui para o Sul e Sudeste, ou madrugadas muito frias. Então não deixe de se inscrever, dar o like e também nos nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. Para quem quer ajudar o canal, é só entrar na sua conta normal, depois no YouTube, Ronaldo Coutinho, vem aqui no Valeu, ou então no Pix, nome da Neide. Qualquer um deles está bom, uma vez por mês está de bom tamanho e agradecemos bastante. Aqui Segna, seu GPS agrícola, uma importante ferramenta, é catarinense de atuação na América Latina. Para comprar com desconto é só avisar que viu a propaganda no canal do Tempo. Segna catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! E aqui, ó, tá começando a apresentar aquele sinal clássico do El Niño começando a influenciar. A umidade vai começando a descer por aqui. Isso aconteceu também em 83, 84, quando começou a chover com mais intensidade nessa área da gente, só que foi mais em março. Aqui está um pouquinho atrasado em relação àquela época. Também começa a chover bem aqui no Chile, que é bem-vindo. Vê que a chuva, nesse período de 15 de maio a 13 de junho, a chuva fica bem acima do padrão aqui no centro-norte da Argentina, todo o Uruguai, que de início é até bom, porque está muito seco para o Uruguai, então essa chuva até que não deixa de ser bem-vinda. Claro que com o tempo ela pode trazer transtornos. Na metade sul e oeste do Rio Grande do Sul também está indicando os sinais de que o El Niño está se aproximando. Então não é efeito ainda direto, mas já pode significar alguma condição em função da água muito quente lá na costa do Peru e da América do Sul. Então começa a aumentar a chuva nessa área junto com o Atlântico, que está mais ou menos um pouco quente, um pouco frio, mais para neutro. Mas a chuva começa a aparecer aqui no Rio Grande do Sul, na metade sul e oeste, com mais intensidade. O norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, leste e sudeste do Paraguai, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que aparece aqui, boa parte do Brasil. Nessa área aqui a chuva ainda fica abaixo da média. Boa parte dessa anomalia vai ser agora nesse período de maio. Em junho já começa aos pouquinhos a mudar lentamente. Então, que nem eu falei já lá em março, a primeira metade do inverno, maio, junho, a chuva ainda é regular. Momentos que chove demais, períodos mais prolongados sem chuva. Como nós estamos agora num período em que o sol é mais fraco, as temperaturas são mais baixas, então a evapotranspiração é menor. Para ti chegar a ter problema mais sério, tu teria que ficar praticamente 30 dias sem chover. Não vai ser o caso. Então, vai dar algum problema esses períodos sem chuva? Até pode, no ritmo mais lento no crescimento da pastagem de inverno, alguma coisinha do solo um pouco mais seco para o plantio da safra de verão, os de inverno, os cereais de inverno, alguma coisa de canteiro, horta comercial, problemas assim bem pontuais. Abastecimento não acredito ainda, porque choveu bem no começo de maio, inclusive tem regiões aqui do nosso oeste que maio vai terminar 2, 3 vezes acima da média, umas 2 vezes pelo menos. Por quê? Porque choveu muito nos primeiros 5, 7 dias, depois parou. Agora volta a chover no final do mês. Junho também pode começar com chuva, depois para e depois volta de novo. Então vai começar aos pouquinhos a chuva avançar do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Mas nesse momento, nesse período de maio e junho, nós temos mais irregularidade na chuva. Mantém aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, essa parte de Goiás, São Paulo, boa parte de Minas, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. Quando vai entrando aqui para Goiás, uma boa parte fica mais ou menos próximo do normal. Mato Grosso, grande parte da área do milho safrinha, um pouco abaixo do padrão. Se tiver pelo menos 1, 2 ou 3 chuvas entre a segunda quinzena de maio e a primeira quinzena de junho, já está salvo o milho safrinha. Ele está num sinalzinho amarelo, para ter ou não algum problema. Nessa área aqui também abaixo do normal, Acre, sul do Amazonas, principalmente aqui o sudeste e o sul de Goiás também, de Goiás não, do Pará. Tocantins está mais ou menos dentro do padrão, que é chover pouco. O norte e nordeste de Minas também, um pouquinho abaixo e um pouco acima. E aqui na Bahia nós temos o quê? A chuva acima da média na faixa leste. Mas pouca coisa. Em relação ao mapa passado, ele deu uma mudada aqui, ó. Aqui ele colocava a chuva acima da média, aqui ele está na média um pouquinho acima. E aqui ele colocava alguns pontuais acima,
ficou mais normal, pouco acima aqui. E melhorou aqui na região da Cealba, principalmente já nessa semana, agora entre quarta, quinta para frente, semana que vem, pode ter alguma chuva significativa nessa faixa leste aqui. Então, no Nordeste deu uma pequena diminuída a anomalia positiva, manteve a anomalia negativa aqui e começou a aumentar a chuva nessa parte aqui entre a Argentina, sul do Paraguai, Rio Grande do Sul e Uruguai. Isso pode atrapalhar o plantio da safra de inverno e talvez ficar atento com algum problema eventual nas bacias hidrográficas mais lá na frente. Está começando aos poucos, primeiro vai umedecer bem, para depois começar a dar problema, acredito que mais de julho e agosto para frente. Quando chega o mês de junho, basicamente, toda essa área do país está dentro do normal, que é chover pouco. Aqui chove abaixo da média, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia. Diminui um pouco a anomalia negativa aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, aqui no Paraguai, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ainda abaixo do normal, porém com chuva irregular. Talvez ali entre o final da primeira quinzena, miolo do mês de junho, pode ter até algum evento de chuva mais importante. Não acredito em problema no mês de junho com falta de chuva. E sim, como vai estar com temperaturas que já são mais baixas naturalmente, é provável que junho ainda tenha irregularidade da chuva, mas já começando a dar sinais de que aos poucos a chuva está começando a ficar mais frequente. Eu acho que os problemas com o El Niño começam efetivamente de julho para frente. Junho vai ser uma transição. E aí de julho, agosto para frente, começa os primeiros efeitos do El Niño mais diretamente aqui em Santa Catarina, que é o que é? Chuva frequente e com volumes altos de vez em quando, e aí um risco maior para as bacias hidrográficas. No Rio Grande do Sul continua com chuva acima do normal, também Uruguai, toda a Argentina, oeste da Argentina e partes do Chile. Então, aqui continua acima do normal, que indica que o final de maio, primeira quinzena de junho, pode ser mais problemática nessa região. E aqui vamos ter períodos maiores de tempo seco, mas não chega a ser ruim. Por enquanto o clima está bom nessa área, vai ter alguma chuva por milho safrinha já na semana que vem, aqui no Paraná também, Santa Catarina, Paraguai e São Paulo. E aqui eu continuo ainda com chuva acima do normal nessa faixa entre o Espírito Santo, Nordeste, Minas e Leste da Bahia, e começa a diminuir lá. Aqui nessa região naturalmente já chove pouco nessa área, então vai ficar dentro do padrão. Preocupa talvez mais aqui, à medida que a gente for chegando, avançando para a segunda parte do inverno, essa anomalia positiva tende a ir subindo, começando a trazer problemas para o nosso estado e a região sul. Acredito que junho já acende um sinalzinho amarelo, mas mais de julho para frente. Na temperatura, nesse período agora de maio e junho, nós temos temperaturas abaixo do normal aqui nessa região sudeste e centro do Brasil, porque as massas frias vão ficar mais centradas aqui, jogando umidade e ar frio para cá. Desce e aquece, estou ficando acima do normal nessa área da Argentina, Uruguai, na região sul de normal acima da média. Alguns modelos até colocam mais frio, outros nem tanto. E aqui acima do normal porque fica mais seco, tem mais sol, o solo seco aquece. Então amplitude, essa região aqui tem uma amplitude muito grande. Frio de manhã, calor à tarde, abaixo do normal o frio e acima do normal o calor à tarde. Nessa área aqui predomina o clima mais ameno. Tem calor aqui e tem frio aqui. Aqui o calor predomina mais, aqui o clima ameno, fresquinho, predomina mais. Na Argentina também tem frio forte de curta duração, o calor aparece mais. E no sul fica o meio termo, mais ou menos próximo do normal no Paraná, Santa Catarina, e mais quente no Rio Grande do Sul e principalmente Uruguai, Argentina e Paraguai. Eventos de geada podem acontecer aqui no sul de Minas, inclusive nessa semana, e talvez ali na metade de junho. Está indicando de vez em quando um frio forte no miolo de junho. Junho também vai ser normal acima da média aqui, ó. Toda essa parte do país. Não acredito muito aqui toda essa totalidade acima da média, mas no momento é o que está indicando. Alguns colocam até abaixo do normal, mas colocam um período de frio forte no miolo, dentro da primeira quinzena, início da segunda quinzena de junho, algum frio forte. É aquela história, é acima da média, mas não está isento de uma onda de frio forte. Então talvez uma onda de frio só forte atinja no mês de junho. Uma ou duas madrugadas é suficiente para dar problema no milho safrinha do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Paraguai. Então essa região, e aqui também nessa parte de Goiás, esse extremo sudeste aqui do Mato Grosso. Então essa região aqui, ó, pode ter algum problema com geada no mês de junho. Não dá para descartar, talvez no meio do mês seja o mais provável. E na média, acima do normal, com picos de frio forte e períodos agradáveis e alguns de calor forte.
Aqui fica mais de normal a um pouquinho abaixo da média por causa da posição das massas frias jogando umidade e ar frio para cá. E aqui talvez um pouquinho de chuva. Então aqui vai ficar temperaturas mais dentro do padrão. É um inverno que nem a gente falou, a primeira metade bem alternado. Frio, calor em maio e junho, chuva irregular. Quando chegar julho e agosto, a temperatura talvez não seja tão baixa. Eu acredito que talvez julho tenha um frio mais intenso e agosto mais úmido, mas a umidade vai dar a sensação de frio. Isso pode ajudar também nas vendas de roupas de frio. Já tivemos uma venda boa agora no Dia das Mães, com o frio que vem fazendo. Isso pode acontecer também em alguns dias do mês de junho. Não é calor direto e nem frio direto, é bastante alternado. E a sensação de frio pode ser maior em julho e agosto pela umidade, não tanto temperatura, mas pela umidade, como aconteceu com o verão, que não foi muito acima do normal em fevereiro, março, mas foi aquele período pegajoso. E às vezes tu tinha lá 29, 30, 31, 32, com umidade muito alta, dava uma sensação de sauna. Talvez isso pode acontecer também com o inverno. Temperaturas não muito baixas, mas com a umidade excessiva dá aquela sensação de frio. Isso aconteceu no ano de 83, onde o inverno na média foi um pouquinho abaixo do normal, mas foi aquele inverno que não baixava muito e não subia muito, era muito úmido. Então a sensação de frio era maior. Isso provavelmente deve acontecer ou pode acontecer entre julho e agosto. Então é um inverno esse ano bem alterado. A primeira metade bastante bagunçado e a segunda metade mais para úmido. E a sensação de frio. Alguns eventos de ressaca, tanto aqui em maio e junho, devem acontecer, que é normal nessa época do ano. Então, para o setor da fruticultura, por enquanto o inverno pode ser bom. Se ele não tendo calor exagerado durante o dia, principalmente em julho, agosto, setembro, é o que a fruticultura quer. Não precisa ser 10 abaixo de zero, basta ficar vários dias com 4, 5, 6, 7 graus, não muito acima de 16, 18, durante semanas a fio, que isso aí é excelente. Então, nem sempre inverno frio é bom para a fruticultura, porque se ele for frio demais de manhã, calor demais à tarde, atrapalha um pouquinho, e está acontecendo agora. Nós estamos já há 7 dias com temperaturas abaixo de zero de manhã cedo, mas de tarde vai a 17, 20, 22 graus. O ideal é que ficasse entre 5 e 15, e não entre 2, 3 abaixo de zero e 18, 20, 21 à tarde. Então isso também, o inverno com El Niño não quer dizer ruim para a fruticultura. A principal vantagem é que diminui a possibilidade de geada tardia. Então geadas ali nos meses de setembro, outubro, já são mais raras na maior parte da região sul, tirando as áreas altas. Tem um que sempre me pergunta em Curitiba se vai ter isso, vai ter aquilo. Acompanhe a previsão agora aqui, vai ter geada em Curitiba, vai ter temperatura negativa em Curitiba, vai ter trovadas com granizo mais do que o normal em Curitiba, toda essa região. Não precisa ficar fazendo um discurso desse tamanho perguntando sempre a mesma coisa. Ele já sabe o que eu estou falando. Então em Curitiba vai ter problemas com frio, vai ter problemas com temporais com granizo, vai ter problemas de chuva forte, vai ter alguns eventos de frio forte, muitos de temperatura agradável. Vai ser aquele inverno bem bagunçado também em Curitiba e arredores. Aqui a safra americana está indicando até metade de maio, de junho, abaixo do normal. Estava vendo, não chega a indicar uma ausência total de chuva. Inclusive, quando chegar o início de junho, a chuva começa a melhorar. Essa anomalia, boa parte é agora em maio. E quando chega aqui, ó, de 26 de maio a 25 de junho, diminui um pouco mais a anomalia. É pouca chuva que vai ter nesse período, mas não chega a ter períodos longos de chuva, tipo 20, 25, 30 dias direto. Isso não está indicando. Mas é bom ficar atento. Aqui nessa região até melhora, aqui em Nebraska, Kansas, Dakotas, dá uma melhorada quando chegar o mês de junho. Então aqui nós vamos ter uma diminuição da anomalia negativa, é mais sensível agora, mas agora está facilitando o plantio. Aqui começa, no período da germinação, começa a facilitar também o desenvolvimento. Quanto mais a leste, menos problema de falta de chuva. Quanto mais a oeste, maiores problemas. Em termos de temperatura, tu vê que aqui, ó, metade leste, ou seja, de Illinois, Indiana, Ohio, as temperaturas ficam em torno abaixo do normal. Na direção das Dakotas, Nebraska, Minnesota, aqui a região de Iowa, fica mais quente. Eu estava vendo que poderemos ter um período de frio agora no final de maio, início de junho, um risco pequenininho de algum frio mais intenso que possa trazer algum problema, e um provável período de calor forte
no terço final de junho. Então, a safra americana começa com menos chuva e um pouco mais de frio no final de maio e início de junho. À medida que avança junho, vai esquentando e pode ter um calor mais forte no final de junho e início de julho. Isso pode atrapalhar tanto a soja quanto o milho. Na parte da chuva, dá a entender que à medida que a gente se aproxima do meio do verão, ou seja, mês de julho, em direção a agosto e setembro, a chuva poderá aumentar nessa região aqui. Se isso acontecer, dependendo da intensidade, pode atrapalhar, porque o solo deles não tem uma drenagem tão boa. No momento, dá para dizer que a safra americana está indo bem. O risco de alguma estiagem comprometer a safra americana nessa primeira parte é pequeno, ou ainda tem uma certa condição de aguentar bem, porque o solo deles tem uma boa capacidade de reter água. Então, aqui, por enquanto, não chega a ser um problema grande. Até porque vai dar uma esfriada no final de maio, começo de junho, isso ameniza um pouco os efeitos da falta de chuva. E à medida que avança para junho, a chuva começa a aparecer em vários pontos da região, à medida que avança o mês. Nas temperaturas, fica mais quente a parte centro-oeste da região. A parte mais leste começa a ter um aquecimento maior em junho. Tu vê que quando chega o mês de junho, o calor começa a ficar mais forte no meio oeste e centro-americano. Pode ser que desenvolva alguma onda de calor forte na segunda quinzena de junho. Mas por enquanto a safra americana de soja e milho está sinalizando uma situação confortável. Risco tem, sempre normal ter. Algum evento de granizo mais extenso, alguma chuvarada localizada, alguma coisa assim, algum risco sempre tem. Geada, se passarem até o final de maio e início de junho, aí passou o risco. Não deixe de acompanhar aqui o Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, se inscrever, diversos vídeos aqui, dá o like e os nossos canais parceiros também. Voltamos amanhã com a previsão e atualização do El Niño. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.